Ainda na Europa, as autoridades do norte de Gaza estão pedindo aos moradores para que não voltem para casa, pelo risco de drones israelenses dispararem contra os civis. Assunto para a Priscila Yazbek, por isso que eu disse Europa, que a gente vai voltar lá para Paris para entender um pouquinho a respeito, né, Priscila, dessa história toda, desse conflito que não tem trégua. Bom dia mais uma vez. Exatamente, Renan, bom dia a todos que nos acompanham. Então, as autoridades no norte de Gaza pediram que os residentes não regressem às suas casas ao norte daquele campo de refugiado de Jabalia, que já foi alvo de ataques anteriores por parte das forças israelenses. Isso depois das notícias de retirada das forças israelenses, porque, segundo essas autoridades palestinas, ainda há ataques remanescentes e pode haver um risco para as pessoas que estão tentando retornar para suas casas. Esse aviso aconteceu na manhã dessa quinta-feira e o aviso diz que os cidadãos devem ser pacientes e não retornar às áreas do norte do setor nesse momento, porque ainda há uma parte das tropas israelenses que permanece na região. Também chegaram nessa quinta-feira outras notícias de que os ataques continuam também no sul do enclave, na região de Rafah, como a gente conversou mais cedo, Renan, e o que chega de notícia por parte dos palestinos e também das autoridades médicas da faixa de Gaza, que são controladas pelo Hamas, é que pelo menos 12 palestinos foram mortos em um ataque aéreo na madrugada de quarta-feira para quinta-feira no sul de Gaza. E esses combates também aconteceram em outras regiões do enclave, lembrando que Israel então prosseguiu com a sua operação. Israel já faz essa operação em Rafah desde o início do mês e a gente lembra que Rafah é aquela cidade no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, que era a única parte em que Israel ainda não tinha entrado com as suas forças de defesa e que, inclusive, diversas potências ocidentais tinham falado que se Israel entrasse nessa região, estaria cruzando uma linha vermelha. Inclusive, países europeus chegaram a falar sobre impor sanções se isso acontecesse. E os Estados Unidos, o próprio presidente Joe Biden tinha dito que seria uma linha vermelha a ser cruzada se Israel fizesse essa operação em Rafah. Também na semana passada, o Tribunal Penal Internacional, que é a mais alta corte da ONU, que é também chamada de Tribunal Mundial, acatou um pedido feito pela África do Sul para que Israel se retirasse de Rafah. Então, durante essa decisão, a corte ordenou que Israel se retirasse de Rafah por causa dos riscos à população que ali se encontra. Lembrando que dos 2.300.000 palestinos, cerca de 1,5 milhão buscaram abrigo em Rafah. Mas mesmo assim, Israel continuou fazendo seus ataques, inclusive intensificou os ataques nos últimos dias, inclusive no domingo, quando fez aquele ataque, que foi um ataque em larga escala, que deixou pelo menos 45 pessoas mortas e pelo menos mais de 200 pessoas feridas. Depois disso, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu falou que esse tinha sido um erro trágico. Também o porta-voz das Forças de Defesa israelense, Daniel Hagari, tinha dito que eles estavam investigando o que poderia ter acontecido e causado um incêndio que deixou muitos civis mortos, inclusive com relatos de que crianças e também mulheres foram mortas nesse ataque. E segundo as Forças de Defesa israelenses, segundo o porta-voz Daniel Hagari, eles falaram que isso pode ter acontecido porque os ataques podem ter detonado explosivos que já estavam na região. Então, essa foi a fala e a declaração por parte dos israelenses. Mas as autoridades palestinas e também especialistas em armamentos dizem que as armas que foram usadas, inclusive com indícios de que armas americanas foram usadas, essas armas elas causariam danos para a população civil de qualquer forma, devido ao adensamento populacional que existe na região neste momento. Eu volto com você, Renan. Obrigado, Priscila Yazbek, falando com a gente ao vivo, direto de Paris, trazendo todas as informações a respeito desse conflito entre o Hamas e Israel e Hamas. Obrigado.